Em 1901, no meio das ruínas da antiga cidade de Suzã, no atual Irã, 3 arqueólogos franceses cavaram a terra quando suas pás bateram em algo sólido. Era pedra. Mas não era uma pedra qualquer. Quando tiraram o pó, viram algo que os deixou em silêncio. Um monólito de 2,25 metros de altura, feito do diorito mais duro que existe, uma rocha vulcânica negra, quase impossível de esculpir. E ali, gravado com a perfeição de quem usou ferramentas que ainda não deveriam existir, estava um texto. Milhares de linhas. Centenas de artigos. E, no topo, um homem de barba longa recebendo um instrumento daquele que seria o Deus da justiça. O que eles tinham encontrado não era apenas uma lei. Era uma mensagem de 1750 anos antes de Cristo. Uma mensagem que começava com uma declaração assustadoramente clara. Para que o forte não prejudique o mais fraco. Hoje eu vou te contar a história do Código de Hammurabi, e por que, mais de 3.000 anos depois, ele ainda nos assombra. Hammurabi não nasceu imperador. Quando subiu ao trono, a Babilônia era só mais uma cidade entre tantas na Mesopotâmia. Mas ele tinha um plano. Ele unificou a região não só com exército, mas com palavras. No 40º ano do seu reinado, por volta de 1750 a.C., ele fez algo que nenhum rei tinha feito daquela forma. Mandou esculpir 282 artigos numa estela de pedra. Crimes, contratos, famílias, impostos, medicina, construção civil. Tudo. Ele queria que todo mundo soubesse. A justiça agora tinha dono. E o dono era ele. Mas olha só o detalhe. Ele não escreveu no Sumério Antigo, a língua dos templos e dos sacerdotes. Ele mandou gravar em Acádio, a língua que o povo falava. Ele queria ser lido. Ele queria ser lembrado. E ele conseguiu. Agora eu preciso te contar o que está escrito ali. Porque o Código de Hammurabi tem uma fama. Todo mundo lembra do olho por olho, dente por dente. Mas o que ninguém te conta é que essa regra não valia para todo mundo. Se um homem arrancasse o olho de outro homem livre, arrancavam o olho dele. Justiça simétrica. Perfeita. Primitiva. Mas se esse mesmo homem arrancasse o olho de um escravo, pagava uma multa. Meio preço do escravo. Só isso. Se um filho agredisse o pai, cortavam a mão do filho. Se um médico operasse um nobre e ele morresse, cortavam a mão do médico. Se uma taverna enganasse na medida da cerveja, a taverna, quase sempre uma mulher, era jogada no rio. E tem mais. O artigo 229. Se um construtor fizesse uma casa, ela desabasse e matasse o dono, o construtor era morto. Mas o artigo 230. Se a casa matasse o filho do dono, era o filho do construtor que morria. A culpa era hereditária. O sangue passava de pai para filho. Isso não é justiça. Isso é terror. Mas o mais perturbador é o seguinte. Por muito tempo, a gente achou que Hammurabi tinha sido o primeiro. O pai do direito. O inventor da lei escrita. A gente estava errado. Antes dele, existiu o Código de Ur-Nammu, 300 anos mais velho. E adivinha? Ele não falava em olho por olho. Ele falava em multas. Compensação financeira. O cara arrancava um olho, pagava em prata. Mais humano. Mais civilizado. Hammurabi conhecia esse código. Ele também conhecia as leis de Exuna e o código de Lipit-Ishtar. Ele leu tudo. E ele escolheu endurecer. Ele pegou as tradições sumérias, mais brandas, e transformou em punição física, hierárquica, implacável. Ele não inventou a lei. Ele a enrijeceu. E deu tão certo que, 1000 anos depois, escribas ainda copiavam o código dele. Em Hazor, Israel, arqueólogos acharam tablets de 1700 a.C. com trechos quase idênticos. O Código de Hammurabi virou best-seller do mundo antigo. Só tem um problema. A estela original não estava na Babilônia. Agora vem a parte que parece roteiro de filme. Por volta de 1155 a.C., um rei chamado Shutruk-Nakhunti, do povo elamita, invadiu a Babilônia. E quando viu a estela negra de Hammurabi, ele não pensou 2 vezes. Mandou levar aquilo como butim de guerra. Atravessou fronteiras, montanhas, desertos. Levou a estela para Suzã.
a capital dele. Mas ele não era um admirador. Era um usurpador. Ele mandou os artesãos lixarem 5 colunas do monumento. 40 artigos inteiros, apagados. Onde antes tinha lei, ele queria gravar o próprio nome. O trabalho começou. A pedra foi raspada. O texto sumiu. Mas alguma coisa interrompeu o serviço. Talvez uma guerra. Talvez a morte do rei. Não sabemos. O fato é que ele não terminou. E graças a essa arrogância interrompida, quando os arqueólogos acharam a pedra em 1901, ainda havia espaço vazio onde o nome do usurpador deveria estar. E, por sorte, tablets de argila espalhados pela Mesopotâmia tinham cópias dos artigos apagados. A gente conseguiu reconstruir. O silêncio dele contou a história. Hoje, o Código de Hammurabi está no Museu do Louvre, em Paris. Todo dia, centenas de pessoas tiram foto do homem de barba recebendo o cetro do Deus Sol. Poucas param para ler o que está escrito abaixo. E ali, esculpido para sempre, está o epílogo que o próprio Hammurabi mandou gravar. Uma maldição. Ele avisa: qualquer rei, no futuro, que ousar ignorar estas leis, que ousar apagar meu nome e colocar o seu. Que Anu, o pai dos deuses, retire dele o esplendor da realeza, quebre seu cetro, amaldiçoe seu destino. Pergunta: será que a estela foi roubada por causa dessa maldição? Ou será que foi a maldição que fez o ladrão ser interrompido antes de completar o serviço? A pedra não responde. Ela só observa, negra e silenciosa, como quem guarda um segredo há 4.000 anos. Se você gostou dessa história, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa saber que o direito nem sempre foi justo, mas pelo menos, agora a gente lembra de quem tentou fazê-lo durar. Até a próxima!